Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal CoffeeTag. Eu sou o Leonardo, sejam muito bem-vindos aí ao nosso cursão de Python, beleza? E né, dando sequência aqui, a gente está no bloco onde estamos vendo aí como que funciona listas em Python, beleza? Então a gente já viu algumas coisas a respeito de listas aí, então se você caiu nesse vídeo aí de paraquedas aí, recomendo você dar uma olhadinha aí nos nossos vídeos anteriores aí, tranquilo? Então, para dar sequência hoje, para finalizar nessa parte onde estamos falando sobre listas, aí hoje a gente vai ver como que adiciona elementos em uma lista e dentre algumas outras operaçõezinhas aí no decorrer da nossa aula aí, tá ok? Então, só relembrando que as listas elas são mutáveis, tá ok? Então, o que significa isso? Mutáveis, tá ok? Significa que os elementos dessa lista eles podem ser alterados aí, tá ok? Ao contrário de strings e tuplas, beleza? Tupla a gente vai ver logo na sequência, assim que a gente finalizar essa parte de listas, a gente vai ver como que funciona tuplas aí, tá ok? Então, galera, a gente pode utilizar o operador de atribuição, que é o símbolo de igual, beleza? Se você não sabe o que é operador de atribuição, recomendo você voltar um pouco, algumas aulas atrás, nossa playlist, que tem um vídeo exclusivo onde eu falo sobre os principais operadores de atribuição aí, com a linguagem de Python, tá ok? Então, basicamente é isso, a gente utiliza aí um operador de atribuição para alterar um item ou um intervalo aí na nossa lista, tá ok? Então vamos criar uma lista aqui só para a gente criar legal. Então vou dar o nome aqui de lista example. Vou colocar tudo em inglês para ficar no padrão, né? Lista example, beleza? Então vou dar um exemplo aqui de list example, beleza? Essa lista aqui eu coloco o símbolo de igual, né? Eu vou passar alguns valores para ela. Eu passo o valor 2, o valor 4, ok? O valor 6, o valor 8, beleza? Então se a gente for dar um print aqui para poder exibir a nossa lista, né? Então se eu der um print aqui list example, por exemplo, né? Então ele vai simplesmente exibir os elementos da nossa lista, hein? Perfeito? Então até aqui nenhuma novidade. Então, se a gente quiser, galera, mudar um determinado elemento da lista, vamos supor que eu quero alterar aí, eu quero mudar o valor 4, eu quero que esse valor 4 seja um outro valor. Como que a gente muda esses elementos aí? É simples, a gente passa o nome da nossa lista, então a nossa lista se chama list example, tá ok? Eu pego o índice, aqui vamos trabalhar com o índice da nossa lista, ok? Lembrando, eu já expliquei também o que é índice, para essa videoaula não ficar muito repetitiva, a gente não avançar, então não vou ficar voltando não, mas no vídeo anterior eu falei o que é índice, tá ok? Então a gente pega o valor do índice que a gente quer alterar, então eu quero alterar o meu valor do índice 0. O valor do meu índice 0, galera, nada mais é que o meu valor 2. Lembra que lista ele começa a contar a partir do índice 0, então o índice 0 é o meu valor 2, índice 1 é o meu valor 4, índice 2 é o meu valor 6 e índice 3 é o meu valor 8, e assim segue sucessivamente. Então basicamente o índice é isso, ele começa a contar a partir do 0. Então se eu tenho 4 elementos, eu tenho 3 índices aí, beleza? Começando a partir do 0, tranquilo? Então eu quero alterar o meu elemento do índice 0, então o meu valor, o meu valor do meu índice 0, ele vale 2, beleza? Então eu quero que esse 2 passe a valer 1 agora, então eu alterei o 2 para 1. Se eu der um print agora na nossa list example, então se eu der um print aqui, perceba, ó, que ele mudou. Veja minha lista normal aqui, agora aqui, ó, eu já mudei o valor 2, falei que ele vai receber o valor 1, beleza? Então, galera, aqui eu mudei um valor. Vamos supor que a gente tem uma lista gigante e a gente quer mudar, por exemplo. Vamos supor que eu tenho uma lista com 10 elementos, eu quero mudar o elemento do 2 até o 8, por exemplo. Como que eu faço isso? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu passo o nome da minha lista novamente. List example, tá ok? Então, list example, tá ok? Eu pego de onde até onde eu quero mudar. Então, eu quero pegar do meu índice 0, tá ok? Até o meu índice 2. Então, o que significa esses 2 pontos? Esses 2 pontos significam que eu quero pegar do meu índice 0 até o meu índice 2. E nesse intervalo aí de campos, eu quero passar os seguintes valores. Então, do índice 0 até o índice 2 vai ser índice 0, 1, 2. Então, são 3 valores. Então, eu quero mudar esses 3 valores. E vamos colocar valor que não tem ali, né? Então, eu quero mudar para 3, 5 e 7. Tá ok? Tranquilo? Então, se eu der um print aqui agora na nossa lista, print list example, vamos ver o que vai sair disso aí. Ó. Beleza, então eu simplesmente, ó, o que eu fiz? Eu alterei não, peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui.
do índice 0, está certo. Então eu terei os valores do meu índice 0 até o índice 2. Então o meu valor do índice 0 era 1, passou a valer 3. O meu valor do índice 1 era 4, passou a valer 5. O meu valor do meu índice 2 era 6, e ele passou a valer 7 agora aí. Tranquilo? Então basicamente aí isso é a parte básica. Você cria uma lista, você pode, né, exibir ela, você pode acrescentar valores e tudo mais, tá, ok? Então essa é uma das formas de se, né, adicionar valor. Então, uma outra forma bem mais comum, utilizada principalmente para a galera que programa mais tempo, programadores experientes, é você utilizar, galera, o método que a gente chama de append, tá, ok? Onde você pode adicionar aí, né, ou você pode utilizar o método append, ou você pode utilizar para adicionar vários elementos, você pode utilizar o método que a gente chama de método extend, tá, ok? Então como que funciona isso? Então vamos primeiro utilizar o método append. Então eu passo o nome da minha lista, então a minha lista se chama list example, ponto para chamar o meu método eu utilizo a ponto, tá, ok? E o meu método aqui ele se chama append, beleza? Dentro de parênteses eu passo o valor que eu quero adicionar, vamos supor que eu quero adicionar aqui o valor 10, tranquilo? Se eu printar agora a minha lista, print, nossa, coloquei o nome da lista muito grande, né? Ficar grande para ficar digitando toda hora. Então, se eu passar aqui, se eu printar agora a minha lista aqui, né? Minha lista chama list example, se eu der um print nela agora, então, ó, perceba aqui, ó, ele adicionou para mim o valor 10 na minha última posição, tranquilo? Então, isso é um método append, você pode utilizar ele para adicionar aí um valor, beleza? E se você quiser adicionar vários valores ao mesmo tempo, para isso existe um outro método. Então eu vou passar de novo, né, o nome da minha lista, ok? Então minha lista se chama list example, tranquilo? Ponto para chamar o meu método. Então meu método aqui ele se chama, o método que eu quero chamar, ele se chama extend. Dentro de, galera, parênteses e colchetes, eu passo todos os valores que eu quero acrescentar na lista. Então vamos supor que eu quero acrescentar o 11, o 12 e o valor 13, beleza? E que agora, se eu der um print na nossa lista aqui, ó, dar um print list example, se a gente for printar a nossa lista aqui agora, ó, então perceba que ele adicionou para mim, ó, os 3 valores no final da minha lista, tranquilo? Tá bem legal, né? Existe o método append e o extend, então é mais comum vocês ver esses dois métodos aí em programação, tá, ok? O append e o extend. Então, se vocês verem essas palavras aí, elas são exclusivas, né? São palavras reservadas na linguagem de programação, ou seja, palavras reservadas a gente não pode utilizar para declarar nome de variáveis. Então, se você vê essas duas palavras aí, é uma para adicionar e o outra aí para adicionar um valor e outra para adicionar vários valores aí, tranquilo? A gente também, galera, a gente pode utilizar aí o operador de soma, o operador de mais para combinar duas listas, tá, ok? Ou o que a gente chama, né, mais comum aí de concatenação, tá, ok? Ou a gente pode utilizar também o símbolo de, né, o operador de multiplicação para repetir uma lista por um determinado número de vezes aí, tá, ok? Então vamos pegar essa mesma lista, vamos concatená-la primeiro. Então a gente vai dar um print, parênteses, chama o nome da minha lista, então aqui a gente ainda está utilizando a mesma lista ainda, né, que se chama list example, tá, ok? Mais, que é o nosso operador. Dentro de colchetes eu passo os valores que eu quero adicionar. Eu parei no 13, então vamos supor que eu quero adicionar o 14, o 15 e o 16. Tranquilo? Então, ó, se, né, vamos compilar o nosso programa aqui, ó. Ó, então perceba que da mesma forma ele adicionou para mim, ó, 14, o 15 e o 16. Beleza? Tranquilo? Vamos supor que eu quero, né? Vamos testar aqui, ó, print. Eu quero multiplicar, exibir várias vezes o mesmo valor de uma lista aqui. Então, passo print. Dentro de colchetes aqui, entre de aspas duplas, eu vou passar a palavra. Vamos passar aqui CO só, tá, ok? Só por exemplo. Vamos supor que eu quero que ela exiba ela 3 vezes. Então, eu coloco o símbolo de multiplicação, multiplico por 3. Se eu compilar aqui agora, perceba que ele criou uma lista para mim repetindo 3 vezes o valor, a string nesse CO, tá, ok? Além disso, galera, você pode, né, adicionar aí, né, você pode, né, inserir um item aí no local que você quer que ele seja adicionado e utilizando o método insert aí, tá, ok? Porque perceba aqui, ó, quando a gente utilizou esse método, utilizou o método, quando a gente foi adicionar elementos aqui no início da lista, os elementos eles são sempre adicionados no final da lista automaticamente. Mas e se eu quiser adicionar esse valor em um determinado lugar aí em específico, em uma posição em específico, tá, ok?
Então é bem simples, ó, com o método insert aí. Então eu simplesmente chamo minha lista chama list exemplo, como você se não dá erro, que a gente tem que comentar a parte de cima, que já faz um bom tempo que a gente está utilizando a mesma lista aqui. Tá ok? Então list exemplo. Tá ok? Então dentro de colchetes aqui eu passo 1 e o 9. Tá ok? Então eu quero adicionar esses valores aí no meu índice 1 e no meu índice 9. Tá ok? Chamo o nome da minha lista novamente, list example. Tá ok? Ponto, chamo o meu método insert, beleza? E eu quero inserir os seguintes valores na minha posição 1, meu índice 1 e no meu índice 9, ou posição 1 e 9. Então eu quero inserir o valor 1 e o valor 3, beleza? Se eu der um print aqui agora, vamos dar um print aqui, print list example. Então se a gente printar isso aqui, né, vamos compilar o nosso código, ó. O que ele fez aqui, né? Ele pegou 3, qual é o valor que eu adicionei? 3 e o 9, então ele está levando em consideração 3 e o 9. Não, tá ok, então ele faz isso pra gente aí, beleza? E pra, né, não, é isso mesmo, tá ok. Então ele pega esses 3 valores, ele insere esses 3 valores pra gente aqui, tá ok? O que é mais que falta a gente fazer aqui, né? Falta a gente ver agora como, galera, que a gente exclui um elemento da lista, né? Agora que a gente pode... Vamos trabalhar com uma outra lista diferente, para evitar erros na hora de compilar. Então a gente pode comentar toda essa parte do código aqui, ó. Comentar aí 3 aspas duplas, beleza? Então aqui a gente vai trabalhar aqui como que a gente exclui esses elementos da lista agora aí, tranquilo? Então a gente vai trabalhar com uma outra lista diferente. Eu vou mudar o nome dela aqui. Então eu vou criar uma lista aqui agora. Eu vou dar o nome para ela de mylist. Tá ok? Então mylist igual, vamos criar uma aqui com caracteres. Então eu vou criar aqui, ó. Letra O, vírgula, letra O, vírgula, F, vírgula, F, vírgula, letra E, vírgula, e letra E. Basicamente a escrita coffee aqui, tranquilo? Vamos supor que eu quero deletar aí a minha letra F. Então a minha letra F ela equivale ao meu índice 2. Começa no índice 0, índice 1, índice 2. Beleza? Então eu quero deletar ela aí. Então simplesmente eu chamo del, lembrando que a palavra del é reservada, linguagem de programação Python. Del, chamo a minha lista, então a minha lista se chama mylist. Então aqui simplesmente eu passo o índice de onde eu quero deletar esse valor. Então eu quero deletar o índice 2. Então qual que é o valor que está na minha posição índice 2? É a minha letra O, que começa no 0, 1, 2. Então é a minha segunda letra O ali. Beleza? Então se eu printar agora, né, se a gente printar a nossa lista, print my list, a gente printar isso aqui agora, perceba que ele já sumiu para mim a minha segunda letra O. Então já reduziu. Então significa que eu deletei esse valor aí, beleza? E se você quiser, né, vamos supor que você quer deletar vários valores e você quer fazer isso aqui de forma mais rápida, deletar vários valores ao mesmo tempo, é simples, você chama aí o método delete, passa o nome da sua lista, então a minha lista que se chama mylist, dentro aqui de colchetes eu passo o intervalo, então eu quero deletar do intervalo 1 até o 5, do meu índice 1 até o índice 5 aí, beleza? Se a gente printar aqui agora, eu dou um print list do meu índice 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai deletar toda essa parte aqui, ó. Se eu compilar, sobrou simplesmente a letra C e a letra E. Então ele deletou todo do índice 1 até o índice 5 aí, tranquilo? E se eu quiser deletar toda a lista aí, simplesmente eu dou um delete, passo o nome da lista. Então eu quero deletar aqui my list. Então, se eu compilar aqui agora, se eu compilar, não dou um delete my list, né? Se eu dar o print aqui agora. Então, se eu der um print agora aqui, ó, print my list, ele vai retornar pra gente, vamos ver a mensagem que vai retornar pra gente. Ele deu erro por quê? Porque ele deu que my list is not defined. Por quê? Porque a gente deletou a lista, ou seja, não tem lista nenhuma definida agora aí. Tranquilo? Legal, né? Então aqui a gente aprendeu, né, galera, a forma no músculo, na forma bruta, né? Mas existem outras formas aí mais simples de se trabalhar aí com essa parte de deletar, que é o método remove aí, tá ok? Você pode utilizar o método remove ou o método pop, tá ok? O pop aí você para remover um item do índice fornecido,
e o remove também, beleza? Só um detalhe aqui, galera, que o método pop, ele remove e retorna o último item, se o índice não for fornecido, beleza? Isso nos ajuda a implementar a lista como pilhas aí, que é em estrutura de dados aí, tá ok? A gente vai ver a estrutura de dados mais detalhadamente para frente, tranquilo? E se tivermos que esvaziar a lista, aí a gente pode utilizar o método clear, beleza? Então vamos com calma, vamos trabalhar esses três métodos aqui, um por um, beleza? Deixa eu fechar isso aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou... peraí. Melhor, eu vou, vou comentar isso aqui para a gente não fazer confusão, beleza? Aí aqui, ó, vou aproveitar... Então, vamos supor que a gente tem uma lista aqui, beleza? Como que a gente vai remover utilizando aí primeiro o método remove? É simples, eu chamo minha lista, o nome da minha lista, né? Então aqui a minha lista chama mylist, beleza? Ponto dom remove, tranquilo? E passo qual elemento que eu quero remover. Vamos supor que eu quero remover aí meu elemento do índice 0, que é a minha letra C, beleza? Se a gente dá um print aqui agora, né? Se a gente printar aqui, né? Se dá um print mylist, se eu copiar isso aqui agora, perceba que ele deletou para mim a minha letra C ali, tranquilo? Vamos supor que eu quero, galera, deletar aí o último elemento da minha lista, utilizando o meu método pop. O que que eu faço, cara? Bem simples, ó. Eu dou simplesmente um print, tranquilo? Dentro de parênteses eu passo o nome da minha lista, então a minha lista ela se chama mylist, beleza? Ponto, chamo o método pop, e aqui eu passo o valor 1 aqui, ó, beleza? Então ele deletou para mim, então ele deletou o último elemento, se ele letra E. Mas espera aí que ele tá... Ele vai chamar duas vezes aqui, né? Deixa eu comentar isso aqui. Vamos dar um print lista, beleza? Coffee, tranquilo, removeu o último, perfeito, beleza? E o método clear, galera, para limpar toda a lista. Vamos supor que eu quero limpar toda a minha lista. É simples, eu passo o nome da minha lista. Então eu passo aqui, ó, my list, tranquilo, ponto clear. Ponto clear, passo um parênteses, my list, ponto clear, beleza? Agora se a gente printar aqui, né, se eu der um print, print my list, vamos ver o que ele vai retornar pra gente aqui, ó. Então ele retornou pra gente, ó, uma lista vazia, deletou todos os elementos aí de uma só vez dentro da nossa lista aí, tranquilo? Então, galera, existe, né, vários outros métodos aí, né? Existe, a gente viu, né, o append, extend, insert, remove, pop, tem o clear, index, count, tem insert, reverse, copy. Porém, esse que eu mostrei para vocês nessa videoaula são os mais usados aí. Os demais você pode usar, mas eu digo assim, se você quiser fazer uma pesquisa mais avançada, os mais populares, assim, que você tem que conhecer, né, são esses que eu passei aí, nesse vídeo, tá ok? Para a gente poder, né, finalizar a nossa videoaula sobre listas aí, depois para a gente entrar em tuplas, vamos aprender como que a gente testa uma lista aí, né? Que a gente viu, né, como que insere, como que deleta, faz isso e aquilo, mas a gente tem que testar, né, a gente tem que verificar se um determinado elemento ele se encontra na nossa lista ou não. Então é muito importante fazer isso aí, né, o que a gente chama de testar a lista aí, beleza? Então vamos comentar essa parte de cima, ó. Como que a gente faz isso, essa parte de testar a lista aí, ó? Então eu vou aproveitar, né, essa lista que a gente já criou aqui, tranquilo? Então é bem tranquilo também de trabalhar, Python é bem tranquilo, né? Eu dou um print, vamos supor que eu quero verificar se um determinado elemento, vamos supor que eu quero verificar se o elemento aí, a minha letra C, ela se encontra na lista. Então eu coloco o elemento que eu quero, dou um in em específico, da linguagem Python, e aqui eu passo o nome da lista. MyList. Então o que eu quero fazer? Eu quero verificar se o meu elemento C encontra-se na minha lista que está com o nome de MyList. Ó. MyList, que é todo esse conjunto aqui de elementos. Tá ok? Se a gente compilar, vamos ver se ele, o que vai retornar para a gente aqui. Ele deu um MyList not defined. Sim, deu MyList not defined, porque ali, ó, aqui ele está, MyList está com L maiúsculo. Se a gente compilar agora deu certo. Então ele retornou um true. Ele retornou um booleano pra gente. O que significa true? True é verdadeiro. Então significa que o C ele se encontra na nossa lista, né? Retornou um true. Vamos supor que eu coloco uma letra que não tem, X. X não tem na minha escrita coffee aqui, ó. Beleza? Então eu vou retornar um false pra gente, ó. Então retornou um false. Por quê? Porque a letra X
ela não se encontra na minha lista. Se eu colocar, por exemplo, a letra E ela tem na minha lista. Se eu compilar, ele retorna um true pra gente novamente, ok? Isso aqui, galera, vocês podem fazer utilizando o for também, olha que legal. Vamos fazer aqui um laço for, vamos criar um aqui de frutas. Então, for, frutas, in, beleza? Dentro de colchetes aqui eu vou passar algumas frutas aqui. Então, eu vou passar a primeira maçã, tranquilo, vírgula. A próxima eu vou passar como banana, beleza, vírgula. A outra aqui eu vou passar ela como morango, tranquilo? 2 pontos. Aqui agora, se a gente dá um print, ó, print, parênteses, aspas duplas, vamos passar aqui um texto, eu gosto, né, eu gosto de, ponto, vírgula, aqui eu chamo minha lista aqui que se chama frutas. Se eu compilar, não sei se vai dar, não. Então, ó, o que ele fez? O que o laço for faz? Lembrando das nossas outras videoaulas básicas, o laço for ele percorre aí um laço de vários elementos. Então, a gente tem um laço que é uma lista com vários elementos. Ele percorreu todos os elementos e retornou pra gente. Então, quando eu dou um print, ele pega todos os valores aí. Ok? Então, é só para vocês verem que tem como vocês utilizar for também. Que às vezes você vê, por exemplo, mais para frente a gente vai ver como funciona Python em Django. A gente vai criar alguma aplicação, alguma coisa lá, a gente utiliza um laço for desse jeito aqui, ó. Um laço for com lista, vocês vão ficar perdidos pensando aí, que bruxaria é essa, tá ok? Então, basicamente, aí vocês podem fazer isso também, tranquilo? Sendo assim, eu acho que tá ok essa parte de lista aqui. Acho que não tem mais necessidade da gente, né, se aprofundar mais nela, porque é o mais usado e a gente já viu aqui como que funciona. Daí a gente já pode entrar aí nas nossas videoaulas seguintes, a gente vai ver como que funciona tuplas aí, beleza? Que é bem similar aí, né, a listas, porém muda algumas coisas na lógica aí, alguma regrinha na lógica e na sintaxe aí, né? Tranquilo? Mas é isso. Então até a nossa próxima videoaula aí. Se cuidem. Bye bye.